Olá, noveleiros! Preparados para mais uma semana de emoções intensas em Abismo de Paixão? Nesta semana, ocorrerá um grande embate entre Elisa e Carmen, que resulta na expulsão da filha de Augusto da fazenda. Carmen enxotará a própria sobrinha de casa. Também tem a Ingrid invadindo a fazenda Arango e sendo descoberta pela Almerinda. E a Florência, que usará de sua falsa gravidez para levar o bobão do Damião pro altar. Vê se pode. E como diria a minha vozinha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é que o Gael, após tanta insistência, conseguiu uma oportunidade com Elisa? Eu não quero nem ver a reação da Paloma quando descobrir. Aliás, será que a atitude da Elisa merece perdão? Opine nos comentários. Sem mais demora, vamos para o próximo resumo. Almerinda defende Antônia diante de Braulio. Ela tenta calá-lo. Almerinda e Braulio discutem. Ele se sente enganado pelas mentirosas. Almerinda reitera que Ramiro abusou de Antônia. A empregada chora. Braulio ressalta que não vai perdoar a traição. Antônia volta a deduzir que o marido vai atrás de Dolores. Ela pede a ajuda de Almerinda, que informa ao funcionário que é capaz de demiti-lo da processadora. Braulio enfrenta Almerinda e ressalta que espera uma boa indenização. Almerinda cospe fogo e tenta acalmar Antônia, ressaltando que os homens não prestam. Lupe decide falar com Dolores a sós e Elisa sai. Lupe conta que não tem provas contra Carmen. Dolores continua desconfiada. Lupe confessa que não aceita o suicídio de Augusto. Dolores insinua que Horácio pode ter ajudado Carmen a cometer o crime. Lupe se desculpa por ter colocado ideias na cabeça de Dolores. Os dois detonam Carmen. Eles seguem ressaltando que a vilã e Horácio não são nada confiáveis. Dolores volta a lamentar por ter casado com um monstro. Lupe pede a ajuda de Deus e sugere que Dolores não conte pra ninguém que Carmen pode ser uma assassina. A governanta fica quietinha. Florência conta pra Guido que vai pra capital, mas ele é frio com a filha. Florência também inventa que está grávida e Guido lamenta a situação dela. Eles brigam. Guido conta que vai ficar hospedado no hotel da cidade e logo revela também que Damião foi para a missa de Augusto. Betânia pede para conversar com Henrique e pergunta ao filho se ele está saindo com Paloma. Henrique discute com a mãe. Betânia detona Paloma e revolta o filho. Ela ressalta que não quer virar parente da bruxa. Henrique dá um basta em Betânia. Almerinda vai ao quarto de Florência, que conta para a sogra que Damião está na igreja. Almerinda sugere que a nora controle o bonitão, exigindo também que ela seja amável com ele. Almerinda sugere que Florência também vá para a igreja. A viúva decide acompanhá-la. Almerinda e Florência ressaltam que são capazes de tudo por Damião. Lupe inicia a missa. Braulio chega na igreja e os habitantes da cidade rezam. Damião se benze. Elisa e Gael o encaram. Almerinda e Florência surgem no santuário. Elisa levanta e faz um escândalo, ofendendo Almerinda e ressaltando que a bruxa sempre odiou Augusto. Elisa exige que Damião tire a bruxa da igreja. Almerinda continua firme lá e pede a ajuda de Lupe. O padre chama a irmã de imprudente. Almerinda se sente renegada pelo irmão. O padre pede para ela escutar a missa caladinha. Florência deixa Damião estressado. Elisa continua ressaltando que Almerinda foi a pior inimiga de Augusto e pede o socorro de Lúcio. Ramona, Gael e Paloma controlam Elisa, mas não sem detonar Almerinda antes. Lúcio carrega a afilhada. Almerinda senta e Betânia também critica a antiga amiga. Ela nota a ausência de Sabrina, mas fica quietinha por causa da família. Carmen entra no escritório de Augusto e relembra as palavras de Elisa e Lúcio. Carmen procura o suposto cheque dado por Ramiro. Ela quase coloca o escritório abaixo procurando e logo escuta um barulho. Carmen anda pela casa e não para de ouvir ruídos, se desesperando e fechando as portas e janelas da fazenda. Carmen fica à beira da loucura, relembrando o assassinato de Augusto. Ramiro questiona Ingrid e ele exige que ela não vá à missa de Augusto. Ingrid fala que não aguenta ficar trancada e eles voltam a brigar. Ingrid volta a sugerir que Ramiro tire a vida de Almerinda. Ela o deixa impaciente e ele lhe dá grana. Ela o chama de miserável. Ramiro conta que Guido já saiu da cadeia. Ingrid não gosta da notícia, já que Almerinda manipula meio mundo. Antônia conta para Vicente que precisa resolver um abacaxi
e decide fugir do hospital. Sabrina revela para Paulo que Almerinda e Elisa bateram boca na igreja e ressalta que o garanhão a deixou plantada lá. Paulo engana Sabina e inventa que está com muita enxaqueca. Paulo deseja voltar a transar com a coitada. Ela conta que brigou com Edmundo e se insinua para ele. Eles pensam em partir. Elisa continua desolada. Lupe manda uma indireta para Almerinda. Betânia olha para a antiga amiga. Lupe dá um sermão nos presentes. Horácio pensa em Dolores. Ramiro vai ao quarto de Vicente e o anima. O malandro conta pro pai que Antônia saiu. Ramiro tenta deixá-lo sozinho. Vicente volta a chamá-lo de pai e Ramiro perde a cabeça, exigindo que o pentelho não o procure mais. Vicente chora. Ingrid procura Guido e faz ele descobrir que Kênia morreu. Ingrid o deixa confuso e conta que tem acesso a informações confidenciais da processadora. Ingrid continua contando que confia na inocência de Guido e o deixa impressionado. Ela insinua que Ramiro foi o autor da fraude. Lupe encerra a missa. Elisa continua disposta a acabar com a raça de Almerinda. Damião segura e repreende a mãe. Ele também apressa Florência. Lúcio desconhece Elisa. Damião exige uma explicação do par de bruxas. Florência não entende o motivo da revolta do noivo. Gael afirma que Almerinda não pode desafiar Elisa. Elisa corre atrás de Almerinda. Betânia decide ver o babado. Elisa esculhamba Almerinda e supõe que a bruxa está feliz com a morte de Augusto. Lúcio e Dolores continuam nervosos. Elisa declara guerra a Almerinda. Almerinda conta que nunca desejou a morte de ninguém. Elisa insinua que Almerinda foi uma das responsáveis pela morte de Augusto. Elisa deseja que a bruxa queime no fogo do inferno. Damião pede para Elisa ficar quieta e ela se retira. Paloma tenta alcançar Gael, mas Ramona não deixa. Todos ficam chocados. Ingrid reitera para Guido que pode ajudá-lo. Ele avisa que quer provar a inocência e pede para ela contar tudo o que sabe. A Sirigaita o suborna e insinua que Ramiro teve um cúmplice. Ele fala que não tem dinheiro. Ingrid insinua que Ramiro pode matá-lo e promete que vai voltar a procurá-lo depois. Dolores encontra Antônia na fazenda e Antônia exige que a chata deixe Braulio em paz. Elas brigam por ele. Dolores deixa claro que não gosta de Braulio. Antônia não acredita. Dolores dá um lacre em Antônia e relembra que não se casou com Braulio porque não quis. Antônia insinua que Dolores vai terminar sozinha, diferente de Braulio, que já tem uma família. Elisa vai ao cemitério e Gael a abraça. Os dois divergem sobre Almerinda. Elisa reitera que sempre foi humilhada pela bruxa. Gael reitera que a amiga não é igual a Almerinda. Gael compreende a dor de Elisa, e ela acaba por admitir que exagerou ao xingar a Dondoca. Elisa confessa que não consegue ser forte. Gael a acaricia e afirma que pode apoiá-la em todos os aspectos. Ele volta a se declarar e afirma que não vai deixar de amá-la. O cabeludo lhe dá um beijo e ela o corresponde. Em seguida, Gael pede desculpas e Elisa fica desconcertada. Gael confessa que sempre pensou em beijá-la. Elisa fica passada em Cristo e Gael afirma que sabe ser romântico. Ele conta que tem um local secreto para refletir. Gael sente medo dos mortos. Elisa relembra que o amigo tinha pavor de Ramona. Gael a desmente. Elisa o assusta de gracinha e eles correm pelo cemitério. Almerinda ressalta para todos que Elisa está enlouquecendo. Florência apoia a sogrinha e Almerinda continua latindo. Florência decide terminar de arrumar as malas. Almerinda deseja ver as fotos do ultrassom do neto. Florência se despede de todos. Almerinda confessa que estranhou ao perceber que Damião não defendeu Elisa. O rapaz relembra a mãe que jamais suportou Augusto. Almerinda perde a paciência com Damião e deixa o filho pensativo. Gael deixa Elisa na fazenda e jura que não vai voltar a beijá-la. Elisa relembra a Gael que ama outro e dá ordens para ele. Gael volta a pedir para Elisa dar uma oportunidade, mas ela avisa que nunca vai esquecer Damião. Gael exige que Elisa acorde para a vida, ressaltando que ela não pode desperdiçar a chance de ter uma vida nova. Elisa relembra que é amiga de Paloma. Gael se retira. Enquanto isso, Paloma e Ramona comem.
Paloma estranha o silêncio da avó e chama a atenção dela, a assustando. Ramona insinua que Paloma nunca vai conseguir o amor de Gael e deixa a neta humilhada. Elisa se levanta, escutando o relincho do cavalo. Elisa vê Damião e volta a chorar. Elisa e Damião se encaram, sofrendo bastante. No dia seguinte, Ramiro visita Horácio e ri da dor do bandido. Horácio descobre que foi denunciado por Ramiro e relembra que o ajudou. Ramiro segue acreditando que Horácio fofocou com Lupe e Horácio o ameaça. Horácio informa que vai delatá-lo. Mas Ramiro avisa que ele não tem provas contra ele. Os dois se ofendem e Ramiro afirma que é capaz de matar Dolores. Horácio quase espanca o rival. Ramiro encurrala Horácio e logo em seguida encontra Lupe. Eles se alfinetam. Lupe insinua que Horácio é melhor que Ramiro. O vilão gargalha. Lupe tenta desmascarar Ramiro, que insinua que o padre não passa de um fofoqueiro. Lupe encontra Horácio, que desabafa com o padreco. Lupe reitera que Horácio está pagando por seus pecados. Horácio conta para Lupe que lamenta o sofrimento de Dolores. Lupe sugere que ele se confesse. Lupe fala também que Deus pode perdoá-lo. Horácio decide se confessar. Carmen avisa a Dolores que quer seu café da manhã. A governanta sugere que a vilã prepare a própria comida. Carmen exige que Dolores pare de chorar. A megera descobre que alguma coisa aconteceu com Horácio. Carmen sugere que Dolores esqueça o mau caráter. A governanta revela para a bruxa que Horácio foi preso. Enquanto isso, Horácio fala para Lupe que já atirou em um policial. O padre segue perguntando como foram as coisas, e Horácio revela que foi ajudado por Ramiro. Horácio conta que o vilão queria matar Lúcio e revela que foi obrigado a cometer mais crimes. Horácio confessa também que provocou a morte de Branca. Descontroladíssimo. Lupe sente pena de Branca e também elogia Lúcio. Horácio conta que foi ajudado pelo velhinho. Ele se sente uma bosta. Dolores conta para Carmen que Horácio estava escondido no povoado. A vilã segue nervosa. Dolores insinua que Horácio vai confessar outros crimes. Carmen quase infarta e Dolores continua falando que Horácio vai entregá-la. Carmen disfarça na frente da funcionária. Lupe afirma para Horácio que não pode quebrar o segredo de confissão. Horácio avisa que precisa proteger Dolores. Lupe supõe que Ramiro ameaçou Horácio. O bandido reitera que não pode despertar a fúria de Ramiro. Damião e Florência chegam na capital. O bonitão conhece o Dr. Manrique. O médico fala com a enfermeira. A enfermeira liga um DVD e eles conseguem enganar Damião com o ultrassom fake. O rapaz cai na armadilha bonitinho. Damião comprova que Florência está grávida. Elisa fala com Dolores e conta que não conseguiu dormir. Ela continua detonando Almerinda. Dolores aconselha Elisa, que ressalta que Almerinda queria tripudiar de sua dor. Dolores sugere que Elisa agrade Damião. Elisa continua firme na postura e conta que Gael pediu uma nova oportunidade para ela, admitindo que ele a confundiu com seus sentimentos. Elisa pensa em dar uma chance para o pobre coitado. Manrique aconselha Florência e ela pede para Damião pagar a consulta na recepção. Ele se retira e Florência fica a sós com o doutor de Araque. Ela agradece a ajuda do amigo de Paulo. Manrique fatura em cima de Florência. Ela garante que vai pagá-lo. Ele explica seu método de trabalho para a marafona. A loira conta que está preocupada com seu bucho, que não vai crescer, é claro. Manrique decide fazer falsos moldes para Florência. Ela tem uma ideia. Horácio tenta encerrar sua confissão. Lupe supõe que o bandido cometeu mais crimes, mas Horácio nega. Lupe volta a citar a morte de Augusto e confronta Horácio com isso. Horácio fala de novo que não teve nada a ver com essa morte. Lupe segue deduzindo que Augusto não se matou. Horácio fica atormentado, mas não fala mais nada. Ele acaba admitindo que sente medo de Carmen. Lupe tenta despreocupá-lo, mas ele relembra que Carmen está morando com Dolores. Ele dá um basta em Lupe. Elisa fala com Lúcio e eles decidem ir ao banco. Lúcio marca um encontro com Elisa.
O papo é sobre Carmen. Elisa relata que ainda não viu a tia, e o velhinho pede o sigilo dela. Elisa decide honrar a memória de Augusto. Lúcio encerra a ligação. Elisa encontra Carmen e a bruxa revela que não encontrou o cheque. Carmen informa que precisa de grana. Elisa desconfia da tia. Carmen informa que pretende administrar o dinheiro de Augusto. Elisa supõe que Ramiro está blefando. Carmen não acredita na sobrinha e sugere que ela passe a se virar sozinha. Florência percebe que Damião está cansado e sugere que ele vá ao spa. Florência informa que vai pegar o seu vestido de noiva, mas ele a desestimula a fazer isso, revelando que não quer uma cerimônia religiosa. Florência fica chateada e Damião informa que eles vão casar apenas no civil. Florência fica fula e chora, mas aceita as condições dele. Damião propõe à noiva que eles voltem para o povoado já casados. Almerinda procura Lupe e ele conta que falou com Horácio. Lupe revela que Ramiro também o visitou. Almerinda não se importa. Almerinda tenta acertar detalhes do casamento com Lupe. O padre revela que Damião não quer uma cerimônia religiosa e a megera fica indignada. Almerinda reitera que quer ser avó logo. Lupe discute com a bruxa e ela ressalta que ele só sabe criticá-la. Os dois relembram o passado e o padre avisa que a irmã mudou muito. Ela recorda que sofreu quando o irmão entrou no seminário. Lupe se declara para Almerinda. Ela sugere que ele passe a apoiá-la. Almerinda ressalta que Damião e Lupe são os únicos parentes que ainda lhe restam na vida. Florência aceita a proposta do noivo. Ela o abraça. Damião informa que os dois vão casar naquele mesmo dia. Florência continua saltitante e reitera que é capaz de tudo por ele. Ela o beija e decide comprar um novo vestido, contando também que vai ao shopping. Eles decidem se reencontrar em 3 horas. Ramiro revela para Carmen que denunciou Horácio. Ela segue com ódio. Ramiro estranha o comportamento da loiruda, que inventa que está preocupada com ele. Carmen sugere que Ramiro mande matar Horácio. Ramiro avisa que sabe controlá-lo. Ele supõe que Horácio esconde um segredo de Carmen. Ela disfarça. Carmen e Ramiro conversam sobre o cheque. Elisa entra na casa de Lúcio e o velhinho sugere que a afilhada comece a pagar logo suas dívidas. Elisa planeja seu futuro. Lúcio conversa com ela sobre as terras. Elisa descobre que Ramiro vai ser dono da metade do terreno. Elisa afirma que não pretende vender o restante da propriedade. Lúcio deseja falar com Ramiro. Elisa e o velhinho combinam de procurar Almerinda. Ramiro mostra a suposta assinatura de Augusto para Carmen e ela continua nervosa. Ramiro ameaça oxigenada e ela deseja ficar com todo o terreno. Ramiro afirma que pode processá-la e ela insinua que ele vai ser companheiro de cela de Horácio. Ramiro relembra a Carmen que ainda guarda o segredo de Rogério, reiterando que pode desmascará-la para todos, contando também para a bruxa que foi confrontado por Augusto. Ele admite que o agricultor já sabia de tudo. Carmen segue pianinho e Ramiro avisa que ela não vale o que o gato enterra. Ramiro supõe que Carmen teve uma última discussão com Augusto e deduz que ela matou mesmo ele. Carmen fica quietinha. Damião fala com um médico e mostra o suposto ultrassom de Florência para o profissional. O doutor assiste a gravação, mas não nota nada de estranho. Ele fala que Florência está bem e Damião fica aliviado. Um trabalhador entrega a carta do bispo para Gael. Um padre aparece. Lupe pega o envelope e Gael descobre que Dolores vai anular o casamento. Lupe conta para ele que Horácio está atrás das grades. Lupe lê a carta do bispo e quase tem um troço ao saber que vai ser transferido de paróquia. Gael fica passado com isso. Lupe conta que vai para outro estado. Elisa fala com Ramona, que entrega o amuleto para ela. Elisa supõe que Ramona previu a desgraça de Augusto, mas ela nega. Elisa relembra que foi aconselhada por Ramona. Elisa quer saber o que motivou o pai a se matar. Ramona avisa que lamenta a morte do agricultor. A órfã deixa o amuleto no casebre. Damião e Florência surgem no cartório. O juiz faz as perguntas decisivas. Florência aceita se casar com Damião. O tabelião também questiona o moço, que não sabe nem o que responder.
O juiz pressiona Damião e Florência chama a atenção dele. Damião decide se casar com a Marafona. Os jovens se casam e Damião segue triste. Eles assinam a ata de casamento. Florência fica emocionada e Damião a abraça. Gael se revolta com a decisão do bispo. Lupe informa que tem que obedecer ao seu superior. Gael continua fulo e Lupe reitera que tem que partir. Gael deseja confrontar o bispo. Lupe o contém e pede a compreensão dele. Lupe deixa ele entristecido. Betânia vai ao consultório e vê Paloma. Elas se alfinetam. Betânia confronta Paloma sobre Henrique. Paloma informa que não tem nada com o filho dela. Betânia ameaça Paloma, que ri da situação. Betânia supõe que Paloma quer ser sustentada. Paloma rebate mesmo as acusações da mexeriqueira. Betânia humilha Paloma, que informa a fofoqueira que é apenas amiga de Henrique. Betânia exige que Paloma não a entregue para Edmundo. Paloma expulsa a rival do consultório. Edmundo decide dar alta para Antônia e a orienta. Antônia afirma para Vicente que não vai deixá-lo. O malandro continua depressivo e avisa que quer ficar sozinho. Ela não entende o filho. Vicente sofre com o desamor de Ramiro e culpa Antônia por tudo isso de ruim. Braulio procura Dolores e tenta apoiá-la. Dolores afirma que não precisa da ajuda dele. Ela exige que ele não volte a procurá-la. Braulio não entende e ela reitera que não precisa de ninguém para seguir em frente. Braulio desabafa com Dolores e informa que vai se separar de Antônia. Dolores sugere que Braulio reate logo com a esposa. Braulio conta que Antônia é uma mentirosa. Dolores não entende e Braulio revela que Vicente não é seu filho, deixando Dolores chocada. Almerinda vai à processadora e conversa com Ramiro. Ela cita Horácio e chama a atenção de Ramiro pela amizade com o bandidão. Ramiro inventa que foi enganado por Horácio. Almerinda dá um lacre em Ramiro. Ela conta que demitiu Braulio. Ramiro comemora. Almerinda exige que o funcionário não perturbe Antônia. Ele a despreocupa quanto a isso. Almerinda decide destinar metade do salário de Ramiro para Vicente e ele odeia isso. Almerinda deixa Ramiro em um beco sem saída, reiterando que ele é um péssimo pai. Almerinda agora questiona Ramiro sobre as terras de Augusto. Ramiro afirma que está se empenhando em seu trabalho. Ingrid visita Gael e agradece a ajuda dele. Ela deseja que o filho a ame, mas ele disfarça desse papinho. Ingrid conta que Ramiro passou a respeitá-la, inventando para o filho que vai largar o amante. Ingrid deseja acalmar Ramiro. Gael fica enfurecida ao perceber que ela ainda quer morar com o canalha. Ingrid teme que Ramiro ataque Gael. Gael fala para a mãe que não liga para Ramiro. Ingrid protege a cria e avisa que não pode perder outro filho. Ingrid tenta devolver a grana para Gael, que não aceita. Ela o abraça e eles se despedem. Malu não gosta de saber que Braulio foi demitido. Ramiro conta para a secretária que só está seguindo as ordens da Almerinda. Malu critica o colega. Ramiro descobre que Damião está na capital. Sem querer, Malu atualiza o vilão das últimas informações. Ramiro dá ordens para a velhotinha. Ele decide atacar Almerinda. Carmen volta a revirar o escritório de Augusto. Elisa tenta controlá-la. Carmen conta que foi ameaçada por Ramiro. Elisa lamenta ter perdido metade das terras. Carmen a culpa pela situação, avisando que elas estão arruinadas. Elisa avisa a Carmen que já está prosperando na nova colheita e sugere que a vagabunda da tia procure logo um emprego. Carmen disfarça e avisa que só vai declarar guerra a Ramiro. Elisa desestimula a tia a fazer isso, afirmando que não vai sustentá-la. Carmen tenta comover a sobrinha e pede a ajuda dela, afirmando que elas não podem resolver todos os problemas sozinhas. Elisa decide falar com Lúcio. Florência e Damião surgem em um restaurante. Ela faz planos para o futuro. A metidinha deseja tomar uma, mas Damião não deixa. Ela brinda com o novo maridinho. Damião não dá caso para Florência e a faz se estressar. Florência ressalta que Damião parece que acabou de sair de um enterro. Ele recua e mima um pouco Florência. Gael informa a Elisa que Ramiro não pode ficar com as terras. Elisa não sabe o que fazer, reiterando que precisa quitar sua dívida com Almerinda. Elisa afirma que eles vão continuar trabalhando juntos.
Ela conta também que Carmen não pode suspeitar que ela recebeu uma herança do pai. Gael a apoia e os dois sentem falta do velho chato. Gael revela que o bispo quer tirar Lupe do povoado. Elisa sente pena do padre. O bispo informa a Lupe que ele vai deixar a paróquia em 3 meses. Lupe confronta o superior, que volta a exigir que o padre deixe logo o povoado. Lupe pede mais tempo para o bispo e o deixa pensativo. O bispo avisa que vai mandá-lo para um bom lugar. Lupe segue sem entender essa decisão e eles discutem. O bispo confessa que recebeu uma queixa contra Lupe. O padre deduz que foi prejudicado por Carmen. O bispo reitera que Lupe não está sendo castigado. Ramiro conta para Ingrid que decidiu matar Almerinda. Ela se assusta. Ramiro informa que a fazenda está vazia e planeja seu crime. Ingrid revela para Ramiro que Guido está num hospital. Ele estranha o excesso de informações que ela tem. Ingrid fica mais nervosa ainda. Ramiro informa a Amásia que Braulio e Antônia também não estão na propriedade e exige a ajuda dela. Ramiro deseja transformá-la em uma assassina. Guido relembra as palavras de Ingrid e senta na cama. Antônia percebe que Braulio já levou seus pertences. Ela desaba. Antônia sente falta do maridinho e abraça um retrato. Enquanto isso, Braulio fala com Henrique e eles merendam. Braulio conta para Henrique que Vicente está melhor. Braulio se desculpa por não tê-lo defendido. Ele revela que também foi demitido da processadora. Henrique tem uma ideia. Braulio decide resolver seus afazeres. Dolores fofoca com Elisa, com muita raiva de Antônia. Elisa também critica Antônia. Dolores ressalta que tanto ela quanto Braulio casaram enganados. Elisa relembra que Horácio montou um açougue. Ela sugere que Braulio assuma o negócio. Dolores aprova essa ideia. Elisa acaricia a protetora. Henrique chama Paloma para jantar, mas ela não aceita. Ele deduz que ela continua sofrendo e ela admite que não quer criar um problema com Betânia. Henrique deduz que a fofoqueira ofendeu Paloma. Paloma conta tudo e Henrique decide enfrentá-la. Paloma conta que também foi xingada por Florência. Ela insinua que a Fresca gosta de Henrique. Henrique não entende nada. Os dois falam sobre a gravidez de Florência. Paloma decide deixar o amigo sozinho. Henrique reitera que os dois devem ser amigos. Paloma avisa que não vai ligar para as opiniões de Betânia e beija a bochecha dele. Paulo descobre que Florência está na capital. Almerinda ressalta que o Garanhão vive desatualizado, contando que Guido está no hotel do povoado. Ele decide visitar o irmão. Almerinda sugere que Paulo deixe Sabrina. Ele não a obedece. Betânia conversa com a filha e reitera que vai apoiá-la. Betânia decide organizar um jantar para Paulo. Sabrina relata para a mãe que não quer expor o namorado. Betânia planeja o casamento da filha. Ela deseja que Sabrina ofusque a cerimônia de Florência. Antônia fala com Almerinda, informando a patroa que vai passar a noite no hospital. Almerinda sugere que Antônia deixe o filho refletir. Antônia segue depressiva. Almerinda dispensa Antônia e o motorista. Paulo vai atrás de Guido, que o evita. O Garanhão sugere que o irmão more na fazenda. Paulo pede o apoio de Guido. Guido ressalta que foi esquecido pelo irmão e Paulo inventa que o vê como pai. Ele revela que vai pedir Sabrina em casamento e Guido fica passado em Cristo. Paulo afirma que Sabrina o encanta. Guido não acredita em uma palavra do irmão. Ramiro e Ingrid chegam na fazenda. Ela decide deitar na cama. Ramiro boicota a eletricidade da fazenda e Almerinda se assusta. Ela logo acende uma vela e resmunga. Almerinda escuta alguns barulhos, sai do quarto, mas não vê nada. Ela segue ouvindo ruídos. Almerinda pensa que um animal entrou na propriedade. Ela anda pelo corredor muito aflita, logo vê uma sombra e fica mais aflita ainda de nervosa. Almerinda tropeça nos móveis e logo é rendida por Ingrid. Ela reconhece Ingrid na hora. Ramiro atinge a cabeça da patroa. Ingrid conta para o amante que foi reconhecida pela dondoca. Ramiro aponta a arma para a cara de Almerinda e Ingrid exige que ele atire logo.
Ingrid continua pressionando Ramiro. Paulo entra na fazenda. Ingrid e Ramiro se desesperam. Os vilões saem de cena. Paulo encontra Almerinda caída. Ele a socorre. Elisa chega no estabelecimento comercial. Damião reflete. Florência o questiona. Damião evita a esposa. Ele vê uma moça parecida com Elisa e levanta. Florência promete a Damião que o fará feliz. Eles se beijam. Lupe visita Carmen. O padre revela para a vilã que o plano dela deu certo, pois ele deixará o povoado. Carmen celebra. Lupe informa a Megera que ficará pelo menos mais 3 meses na cidade. Ela se irrita. Lupe tira a paciência de Carmen. Ela deseja que o sacerdote vá embora o mais rápido possível. Betânia tenta agradar Edmundo. Ele fala para ela que está muito atarefado. Betânia pede para Edmundo lutar pela relação deles. O médico decide valorizar a sua família. Betânia tenta obrigar Edmundo a jurar que não irá traí-la. Henrique aparece e exige uma explicação da mãe. Betânia tenta bancar a desentendida e rebate as acusações do filho. Henrique afirma para a mãe que defenderá sua amizade com Paloma. A fofoqueira exige que o filho se afaste da morena. Edmundo despreza a esposa. Betânia culpa Henrique pela situação. Lupe supõe que Carmen sente bastante remorso. Ela nega. Lupe deduz que Carmen pediu para Ramiro denunciar Horácio. Ele amedronta a víbora. Lupe segue crendo que Carmen matou Augusto. Ela dissimula na frente dele. Lupe deduz que Augusto descobriu toda a verdade. Carmen enxota o rival da fazenda. Lupe continua desmascarando a inimiga. Lupe informa a vilã que outra pessoa sabe da verdade. Carmen o agride. Lupe a chacoalha. Ele ressalta que Carmen vai para o inferno. Ela o empurra. Elisa entra em cena. Ela não entende o que está acontecendo. Lupe acalma Elisa. Ele se retira. Braulio observa Vicente. Antônia aparece e acende a luz. Ela reencontra Braulio. O moreno sugere que a empregada descanse. Antônia tenta se reconciliar com Braulio. Ele segue firme em sua postura. Antônia não consegue comover o marido. Antônia acaricia o filho. Ela afirma para Braulio que ele é um bom pai. O moreno se emociona. Elisa corre atrás de Lupe. O sacerdote admite para a órfã que não gosta de Carmen. Elisa tenta arrancar informações de Lupe, mas não consegue. Ele enrola a fazendeira. Elisa questiona Lupe sobre a mudança de paróquia. Ele a informa que será obrigado a partir. Elisa lamenta a partida de Lupe. Ele fala para ela que ninguém é indispensável. Ramiro quebra tudo. Ingrid ressalta que o vilão é um covarde. Ela recorda que foi desmascarada por Almerinda. Ramiro abraça Ingrid. Ela segue descontrolada. Ramiro controla Ingrid. Ingrid insinua para Ramiro que não irá para a cadeia sozinha. Ele quase a agride. Elisa tenta invadir o quarto de Carmen. Ela exige que a tia respeite Lupe. Elisa continua berrando. Dolores aborda a protegida. Elisa desabafa com a protetora. Dolores afirma para a órfã que Lupe e Carmen não se dão bem. Elisa deduz que a governanta está escondendo algo. Ela pressiona Dolores. Paulo e Antônia veem a caixa de luz. A empregada deduz que o bandido conhecia bem a fazenda. Paulo dá razão a Antônia. Lupe volta para casa. Gael o indaga. Lupe conta para o protegido que viajará em 3 meses. Antônia telefona para a residência. Gael repassa a ligação para Lupe. O pároco descobre que Almerinda foi agredida. Antônia alarma Lupe. Ele decide ir para a fazenda. Lupe conta para Gael que Almerinda foi surrada pelos bandidos. A viúva sente dor de cabeça. Mesmo moribunda, Almerinda ressalta que não confia em Edmundo. O médico a despreocupa. Edmundo sugere que Almerinda mantenha repouso. Ela fala para ele que está confusa. Almerinda descobre que Antônia procurou Lupe. A viúva agradece a Edmundo. O doutor fala para Antônia que Almerinda quer vê-la. A empregada descobre que a patroa está bem e fica aliviada. Edmundo aproveita a oportunidade e conversa com Paulo sobre Sabrina. O garanhão inventa para o médico que gosta da cabeleireira. Edmundo exige que Paulo se afaste de Sabrina. Elisa não para de perturbar Dolores. A governanta reitera para a protegida que não entende os motivos da briga de terceiros. Elisa supõe que Lupe guarda um segredo de Carmen. Dolores descobre que o padre irá para outro estado. Elisa supõe que Carmen procurou o bispo. Dolores coloca ideias na cabeça da protegida. A governanta deseja que Carmen deixe a fazenda. Florência tenta seduzir Damião.
Eles se agarram. Damião fala para Florência que está cansado. Ela rasteja pela cama. Damião resiste à sedução de Florência. Ela fala para o marido que merece uma noite de núpcias. Florência decide transar com Damião. Almerinda não para de chorar. Ela aflige Antônia. Lupe aparece. Almerinda agarra o irmão. Ela fala para Lupe que viu a morte de perto. Ele sugere que a irmã agradeça a Deus por sua vida. Antônia sai. Almerinda inventa para Lupe que não lembra de nada. Ele não acredita. Almerinda relata o ocorrido para Lupe. Ela conta pro irmão que viu uma mulher. Lupe deseja descobrir a identidade da bandida. Almerinda engana o parente. Ela decide falar com Damião. Almerinda pede para Lupe ligar pro filho. O pároco aconselha a irmã. Lupe insinua para a irmã que queriam apenas roubar a fazenda. Ela revela pro irmão que quase foi assassinada. Almerinda demonstra o seu descontrole para Lupe. Florência quase alcança seu objetivo. O telefone toca. Damião atende a ligação. Ela conversa com Lupe. Damião descobre o ocorrido com Almerinda. Ele fica bastante preocupado. Damião revela para Florência que Almerinda foi atacada por bandidos. A loira tenta acalmar o marido. Damião decide arrumar a sua mala. No dia seguinte, Braulio e Vicente despertam. O moreno sai do quarto antes que o malandro o veja. Damião apressa Florência. Eles voltam a discutir. Florência minimiza a situação. Ela reitera para Damião que não teve lua de mel. O bonitão sugere que a fresca fique na capital. Florência decide acompanhar Damião. Ingrid arruma sua mala. Ramiro estranha. Ingrid reitera para o amante que não será presa. Ela deseja sumir do povoado. Ramiro afirma para Ingrid que ninguém conhece o paradeiro dela. A cobra segue à beira de um ataque. Ramiro decide averiguar o ocorrido. Ele pede para Ingrid esperá-lo. Ela segue disposta a tudo para conseguir o que quer. Ramiro informa a Ingrid que a transformará em uma rainha. Ele revela para a cobra que comprou uma fazenda. Ingrid teme que o vilão gaste toda a grana. Ramiro fala para a cobra que não mexeu no dinheiro dela. Ele consegue tranquilizar Ingrid. Lupe celebra a melhora de Almerinda. Ela segue ansiosa para ver Damião. Almerinda afirma para Lupe que não pode morar sozinha. Ela revela para o irmão que Edvirges vendeu a fazenda para outra pessoa. Lupe e Almerinda dialogam sobre o matrimônio dos jovens. O sacerdote revela para a irmã que deixará o povoado. Almerinda exige que Lupe não a abandone. Eles se emocionam. Lupe estranha ao ver Almerinda chorando. A viúva se declara para o irmão. Ela confessa para Lupe que precisa dele. Ramiro tenta arrancar informações de Antônia. A empregada fala para o galego que Almerinda não prestou queixa contra ninguém. Ramiro pede um favor para Antônia. Ela não o ajuda. Ramiro inventa para Antônia que quer se colocar às ordens de Almerinda. Ela auxilia o vilão. Lupe sai da fazenda. A vilã chega para tomar café da manhã. Carmen senta na cabeceira da cama e irrita Elisa. Elas brigam por Lupe. Elisa reitera para a tia que ela é apenas uma convidada na fazenda. Carmen relembra a sobrinha que é a viúva de Augusto. Elisa esculhamba a tia. Ela expulsa Carmen da fazenda. Almerinda conversa com Ramiro. Ele a atualiza das novidades. Ramiro conta para Almerinda que a fazenda de Edvirges está vazia. Ele finge uma grande preocupação com a patroa. Almerinda ressalta que Ramiro não é confiável. Elisa e Carmen brigam feio. A órfã relembra que Augusto queria a esposa fora da fazenda. Carmen conta para Elisa que casou em comunhão de bens. Ela tenta jogar a sobrinha na Rua da Amargura. Elisa e Carmen disputam a fazenda. Elas declaram guerra uma à outra. Almerinda revela para Ramiro que foi atacada por duas pessoas. Ela admite para o galego que viu a rival. Almerinda segue ressaltando para Ramiro que não quer ficar na boca do povo. Damião chega na fazenda. Ele abraça a mãe. Almerinda volta a chorar. Ela conta para o filho que pensou no pior. Florência debocha da situação. Almerinda teme que voltem a tentar matá-la. Damião não entende o comentário. Almerinda garante para o filho que alguém quer vê-la morta. Damião confronta a mãe. Almerinda inventa para os demais que foi atacada por Elisa. Damião não acredita em Almerinda. Ela garante para o filho que está falando a verdade. Almerinda reitera para Damião que Elisa odeia. O bonitão defende a órfã. Almerinda tenta enganar Damião. O fortão estressa a mãe. Almerinda inventa para os presentes que viu Elisa. Ramiro desconfia da patroa. Almerinda tenta comover todos. Florência desfruta a situação. Elisa desabafa com Lúcio. Eles detonam Carmen. Lúcio segue sugerindo que Elisa esconda a grana da tia. Ele deseja averiguar
averiguar se Augusto deixou um testamento. Lúcio pensa em procurar um advogado. Ele acalma Elisa. Lúcio afirma para a afilhada que ela e Carmen precisam dividir os bens. Elisa relata para o padrinho que não vai facilitar para a vilã. Betânia procura Edmundo. Ela pede para o marido voltar para casa. Edmundo critica a esposa. Eles voltam a discutir. Edmundo afirma para Betânia que não quer brigar com ninguém. O médico reitera que a parceira continua sendo preconceituosa. Betânia relembra a Edmundo que ele não apoia Sabrina. O doutor fala para a esposa que Paulo não vale nada. Betânia informa a Edmundo que preparou um jantar de noivado para Sabrina. Dolores descreve os defeitos de Carmen para Elisa. Elas continuam furiosas. Dolores sugere que Elisa more com Lúcio por um tempo. A órfã decide continuar em casa. Dolores auxilia Elisa. A fazendeira confessa para a protetora que nunca tem paz. Dolores revela para Elisa que Almerinda foi agredida. A órfã sente pena de Damião. Dolores abraça Elisa. Gael visita Lúcio. O valentão fala para o idoso que quer procurar o bispo. Lúcio descobre que Lupe mudará de paróquia. Gael preocupa o velhinho. O esquentado pede a descrição de Lúcio. Eles decidem lutar pela permanência de Lupe no povoado. Paloma visita Elisa. Elas compartilham as suas lamúrias. Elisa fala para Paloma que quer ver Gael. A morena descobre que Lupe irá embora. Elisa pede a ajuda de Paloma. A morena não aceita acompanhar a amiga. Elisa dá um sermão em Paloma. A morena relembra que a fazendeira também foge de Damião. Paloma informa a Elisa que não estragará sua vida por Gael. Elas desejam parar de sofrer. Elisa e Paloma saem juntas. Henrique vai ao casebre. Ele fala com Ramona. Henrique deseja esperar Paloma. Ramona estranha. A curandeira insinua que o garotão gosta da neta. Henrique confunde Ramona. Ela pede pro rapaz esperar a morena fora do barraco. Ramona reitera para Henrique que não o conhece. O garotão chama a curandeira para um jantar em sua casa. Henrique deixa Ramona receosa. Ela o dispensa. Dolores vai ao quarto de Carmen. A megera debocha da funcionária. Dolores informa a Carmen que não fará nada para ela. A governanta sugere que a víbora cozinhe, arrume a casa e lave a roupa. Carmen insinua para Dolores que não irá pagá-la. Gael conta para Elisa que quer organizar uma comitiva. Eles tramam contra o bispo. Elisa sente medo. Ela teme que Gael fique sem ter onde morar. Ele a despreocupa. Elisa sugere que Gael more na fazenda. Ele volta a se declarar para ela. Elisa segue desconfortável. Ela beija a bochecha de Gael. Betânia desabafa com Carmen. A vilã crê que Henrique quer apenas se divertir com Paloma. Carmen coloca ideias na cabeça da fofoqueira. Elas conversam sobre Edmundo. Betânia conta para Carmen que Paulo vai casar com Sabrina. A megera reage abismada. Betânia fala para Carmen que tem alguns problemas para resolver. A víbora confessa para a mexeriqueira que precisa de um advogado. Carmen inventa para Betânia que Elisa quer jogá-la na rua. A fofoqueira ajuda a amiga. Carmen confessa para Betânia que não tem muito dinheiro. Elas se despedem. Paloma regressa e vê Henrique. Ele volta a chamá-la para sair. Paloma aceita passear com Henrique. Ela confessa para o garotão que não está se entendendo com Ramona. Henrique chama Paloma para o jantar em sua casa. Henrique admite para Paloma que quer irritar Betânia. Ele pede para a morena fingir ser sua namorada. Henrique acaricia Paloma. Ela segue confusa. Lúcio caminha com Malu. Ela fala para ele que também vai ajudar Lupe. Eles decidem realizar um abaixo-assinado com o intuito que o padre permaneça no povoado. Surge um clima entre os dois. Malu convida Lúcio para entrar em sua casa. Ele aceita. Malu alarma Lupe sobre Braulio. Ramiro revela para Ingrid que Almerinda quer acusar Elisa. O galego acalma a amante. Ramiro reitera para Ingrid que Almerinda vai aproveitar a oportunidade para destruir Elisa. A cobra teme a vingança da rival. Ramiro garante para Ingrid que ela não será denunciada. O vilão sugere que a cobra não saia de casa. Lúcio sente pena de Braulio. Malu deseja que Damião defenda o Moreno. Lúcio e a secretária ressaltam que Almerinda sempre defende Ramiro. Eles desejam que a viúva abra os olhos. Malu insinua para Lúcio que Ramiro é apaixonado por Almerinda. O velhinho afirma para a secretária que a amarga só amou Rogério. Lúcio volta a pensar em Branca. Malu fica triste. Florência procura Damião. Ele discute
com a esposa. Damião garante para Florência que Almerinda está mentindo. A loira reitera que acredita na sogra. Damião insinua para Florência que Almerinda está enlouquecendo. A Fresca sugere que o marido abra o olho com a mãe. Damião fala para Florência que não pode sair da fazenda. Ela continua enfurecida. Florência admite para Damião que não quer morar com Almerinda. Ele sugere que a esposa seja paciente. Florência fala sozinha e tem uma ideia. Carmen joga as roupas de Augusto no chão. Elisa a flagra. Elas quase se agridem. Carmen fala para Elisa que a fazenda não é um museu. A órfã proíbe a tia de tocar nos pertences de Estefânia. Carmen e Elisa trocam ameaças. A megera leva a sobrinha às lágrimas. Carmen segue disposta a tirar Elisa da propriedade. A fazendeira decide dividir a fazenda. Carmen empurra a sobrinha. A víbora continua descontrolada. Elisa apanha as roupas de Augusto. Dolores tenta amparar Elisa. Toca uma campainha da fazenda. Elisa caminha para ver quem é. Ela fica surpresa ao ver Florência. A loira informa a rival que casou com Damião na capital. Florência entristece Elisa. A órfã afirma para a Fresca que pode reatar com Damião quando quiser. Florência não se intimida com a ameaça de Elisa. A loira segue achando que os pombinhos são parentes. Florência tenta humilhar Elisa. A fazendeira joga na cara da inimiga que não é irmã de Damião. Paloma e Henrique caminham pela praça. Eles sentam. Ela conta piadas para ela. Paloma beija Henrique. Gael os vê. Florência segue atônita com a revelação de Elisa. Dolores as observa. Elisa esconde a sua tristeza da rival. Florência reitera para a inimiga que venceu a guerra. Elisa sugere que a loira não confie nela. Ela fala para Florência que pode se transformar em uma rouba-maridos. Elisa insinua para a Fresca que fará o mesmo que Estefânia. Florência quase tem um troço. A loira afirma para Elisa que é capaz de matá-la. A órfã sugere que a rival não durma tranquila. Florência sai. Dolores repreende Elisa. A fazendeira confessa para a governanta que só quis provocar a inimiga. Gael interrompe o clima entre os jovens. Henrique e Paloma assinam um abaixo-assinado. Gael sai de cena. Henrique ressalta que Paloma é uma ótima atriz. A morena percebe que Gael não ficou enciumado. Paloma se desculpa com Henrique. Ela segue desolada. Henrique volta a convidar Paloma para o jantar. Ela não dá uma resposta definitiva para o garotão. Dolores revela para Braulio que Damião casou com Florência. O moreno ressalta que errou ao casar com Antônia. Braulio deixa Dolores nervosa. Ela tenta alimentá-lo. Braulio confessa para Dolores que sempre sofreu com o desamor de Vicente. A governanta sugere que o moreno compreenda o malandro. Braulio afirma para Dolores que não deixará de amar Vicente. Dolores pede para Braulio levar algumas roupas para Horácio. A governanta reitera para o moreno que não quer saber do baixinho. Dolores conta para Braulio que vai anular o casamento. O moreno fala para a governanta que eles estão pagando caro por não terem lutado juntos no passado. Braulio emociona Dolores. Ramona exige que a neta não fique com Henrique. Paloma ressalta que Ramona nunca a apoia. A curandeira deduz que a neta jamais esquecerá Gael. Paloma deseja tirar o valentão do seu coração. A morena reitera que Ramona só a critica. Paloma ressalta que a avó é carinhosa com todos, menos com ela. A curandeira chora. Dolores conta para Elisa que Damião está na fazenda. A fazendeira fica assustada. Dolores convence Elisa a falar com Damião. A governanta nota que a protegida segue depressiva. Elisa fala para Dolores que vai respeitar o casamento dos jovens. A órfã decide dar um basta em Damião. Elisa reencontra o bonitão. Damião desconhece Elisa. Ela fala para ele que já sabe tudo sobre o casamento. Damião fica assustado. Elisa tenta expulsá-lo da fazenda. Damião afirma para a fazendeira que eles precisam conversar. Ele cita Almerinda. Ele revela para Elisa que Almerinda a acusou de tentar matá-la. Elisa insinua para Damião que Almerinda está doente da cabeça. Ele ressalta que confia na órfã, mas pergunta o que ela fez durante a noite. Elisa conta para Damião que saiu para caminhar, ressaltando que não tem testemunhas. Elisa fica furiosa com a desconfiança alheia. Elisa crê que Damião também duvida dela. Ele nega. Elisa confronta Damião. A órfã despreza o rapaz. Damião jura a Elisa que acredita nela. Ela o dispensa. Elisa exige que Damião não volte a procurá-la. Ela decide esquecê-lo. Damião
Damião sai. Elisa chora muito. Florência revela para Almerinda que já se casou com Damião. A viúva reage furiosa. Florência reitera para Almerinda que já é a senhora Arango. A Amarga deseja organizar a cerimônia religiosa. Florência conta para Almerinda que não teve noite de núpcias. A viúva lamenta. Florência deduz que Almerinda quer difamar Elisa. A Amarga garante para Nora que está falando a verdade. Florência conta para Almerinda que voltou a discutir com Elisa. A loira relata para a sogra que os pombinhos não são irmãos. Betânia admira Sabrina. Ela também paparica o filho. Betânia deseja que Edmundo compareça à celebração. Guido e Paulo aparecem. O Garanhão abraça Sabrina. Betânia agrada os presentes. Ela também obriga os convidados a comer. Ramona alfineta Paloma. A curandeira conta para Morena que Henrique a convidou para jantar. Paloma fala para Ramona que não pretende acompanhar o garotão. Ramona pensa em despertar a fúria de Betânia. Paloma revela para a avó que Sabrina quer casar com Paulo. A curandeira lamenta. Paloma e Ramona brincam juntas. A curandeira faz caretas. Ramona tenta convencer Paloma a ir ao jantar. Almerinda conta para Florência que Damião já sabia da verdade. A Fresca ressalta que o Fortão só casou com ela devido à gravidez. Almerinda afirma para Florência que Damião não abandonará o filho. A loira relembra que a viúva foi abandonada por Rogério. Florência conta para Almerinda que Elisa a ameaçou. Elas seguem preocupadas. Florência sugere que Almerinda coloque Elisa na cadeia. Braulio procura Horácio. O moreno dá roupas pro bandido. Braulio sente vontade de quebrar a cara do rival. Horácio admite pro moreno que está sofrendo. O bandido lamenta por ter perdido Dolores. Horácio expõe os seus sentimentos para Braulio. O bandido admite pro moreno que não pretende procurar Dolores. Horácio ressalta que é um lixo. Braulio tenta acalmá-lo. Horácio insinua para o moreno que já cometeu crimes terríveis. O bandido pede para Braulio cuidar de Dolores. Horácio segue ressaltando que tem um grande peso na consciência. Braulio supõe que o bandido provocou o incêndio na casa de modas. Horácio não abre o jogo com um rival. Braulio sugere que o bandido assuma todos os seus crimes. Horácio conta para o rival que Ramiro é capaz de matar Dolores. Ele exige que Braulio entre em ação. Horácio informa ao moreno que Carmen também esconde vários segredos. O bandido exige a descrição de Braulio. Guido confessa para a fofoqueira que não tem uma boa relação com Almerinda. Betânia começa a criticar a antiga amiga. Batem na porta da residência. Edmundo entra na casa. Ele fala para todos os presentes que não mora mais na propriedade. Betânia dissimula na frente dos demais. Batem na porta novamente. Ramona e Paloma surgem. Betânia não entende nada. Henrique conta para a mãe que convidou as amigas para a celebração. Gael segue com seu plano. Lupe procura o protegido. Eles trocam elogios. Lupe confessa para Gael que não queria abandoná-lo. Eles se emocionam. Lupe reitera para Gael que o vê como um filho. O padre crê que o rapaz saberá se virar sozinho. Lupe exalta as virtudes de Gael. O sacerdote sai do quarto. Gael continua depressivo. Ele relembra uma conversa que teve com Paloma. No passado, os pequenos lamentam por não terem conhecido os pais. Eles compartilham as suas lamúrias. Paloma fala para Gael que Lupe é como um pai para ele. Lupe aparece e pede para o travesso fazer sua tarefa. Ele apressa Gael. Paloma beija a mão do pároco. Gael suspira por Lupe. Na atualidade, o valentão chora. Edmundo provoca a presença de Ramiro e Paloma. A curandeira provoca Betânia. Paloma faz o mesmo. Betânia elogia suas flores. Ramona critica as rosas. Betânia tenta sair da situação. Ramona insinua que Sabrina será infeliz. Betânia propõe um brinde aos demais. Ramona continua tirando a paciência da fofoqueira. Betânia organiza os convidados. Guido discursa. Ele agradece a hospitalidade de Betânia. Guido pede a permissão de Edmundo para Sabrina casar com Paulo. O doutor esclarece que o casamento jamais vai acontecer. Sabrina fica furiosa e corre. Guido e Paulo saem da residência. Paloma tenta partir com Ramona. A curandeira senta para comer. Edmundo e Henrique comem com as convidadas. O médico pede o jantar para Betânia. Gael volta a procurar Lupe. Eles pensam no passado. Lupe fala para Gael que qualquer um adoraria ser pai dele. O esquentado ressalta que o padre é a sua única família. Gael reitera que deve a sua vida a Lupe. Ele leva o sacerdote às lágrimas. Gael afirma para Lupe que o venera.
Dolores aborda Elisa. A governanta percebe que a protegida está arrasada. Elisa conta para Dolores que Almerinda a acusou de algo terrível. A fazendeira relata para a protetora que a viúva conseguiu o que queria. Dolores insinua para Elisa que Damião é um banana. A órfã ressalta que o bonitão não merece o seu amor. Dolores consola Elisa. Braulio vê Antônia no hospital. Ele decide passar a noite vigiando Vicente. Antônia chama Braulio para comer. Ele não aceita. Braulio admite para Antônia que não a quer por perto. A empregada descobre que o marido visitou Horácio. Braulio evita Antônia. Ele entra no quarto de Vicente. O moreno relembra as palavras de Horácio. Braulio também pensa na súplica de Vicente. Ele segue sofrendo com o desprezo do malandro. Braulio reflete. No dia seguinte, Gael procura Damião. O fortão descobre que o bispo quer que Lupe vá para outro estado. Damião reage surpreso com a notícia. Ele conta para Gael que desistiu de se casar com Florência na igreja. O valentão descobre que os jovens já casaram. Damião revela para Gael que Florência está grávida. O esquentado celebra. Gael e Damião decidem ajudar Lupe. Dolores chega na processadora. Damião e Gael não entendem nada. Dolores dá um tapa na cara do bonitão. Damião não reage. Dolores ameaça o fortão. Ela fala para ele que sempre protegerá Elisa. Antônio informa a Almerinda que querem vê-la. A Amarga encontra Elisa e Lúcio. O idoso tenta acalmar os ânimos. Elisa fala para a Almerinda que quitará sua dívida. A viúva não acredita. Elisa entrega um cheque para a Almerinda. A Amarga desconfia da origem do dinheiro da fazendeira. Lúcio afirma para a Almerinda que o cheque tem fundos. Elisa deseja recuperar as escrituras das terras. A Almerinda rasga o cheque. Ela informa a Elisa que ficará com a estufa e a colheita dela. Dolores humilha Damião. Ela ressalta que ele é um ser desprezível. Dolores afirma para Damião que Elisa precisa de amor, apoio e compreensão. Ela sugere que o fortão corra para debaixo da saia da mãe. Gael exige uma explicação de Damião. Elisa e Almerinda discutem. A viúva ressalta que a órfã ameaçou Florência. Lúcio intervém. Ele exige que Almerinda aceite o dinheiro. A Amarga não muda sua decisão. Almerinda expulsa os dois da fazenda. Ela ressalta que Almerinda envenenou o coração de Damião. Elisa admite que já está destruída. Almerinda culpa Estefânia por suas desgraças. Elisa tenta calar a viúva. Almerinda deseja que a órfã vá para a Rua da Amargura. Lúcio avisa a Amarga que defenderá a afilhada. Ramiro provoca Dolores. Ela tenta evitá-lo. Dolores ressalta que Ramiro não presta. Ele rebate as acusações dela. Ramiro conta para Dolores que Horácio é um assassino. Braulio aparece e protege a pretendente. Braulio deseja que Dolores se cuide. Ela admite para o moreno que Ramiro a confundiu. Dolores decide não dar caso ao galego. Braulio conta para a pretendente que Horácio será transferido para a capital. Damião comenta com Gael que Almerinda está confusa. O valentão também insulta o amigo. Gael dá um soco em Damião. O fortão não revida. Damião fala sozinho e ressalta que é um grande burro. Malu conversa com Braulio. Gael escuta. O esquentado convida o moreno para trabalhar com ele. Malu sugere que Braulio converse com Damião. O moreno afirma para a secretária que a processadora já não é a mesma. Eles não chegam a um acordo. Ramiro surge e provoca os presentes. Braulio ressalta que não quer trabalhar ao lado do galego. Damião aparece. O bonitão informa a Braulio que está disposto a colocar Ramiro no olho da rua desde que ele continue trabalhando na empresa. Ramiro enfrenta Damião. O vilão crê que terá o apoio de Almerinda. Damião humilha Ramiro. Eles declaram guerra um ao outro. Damião pede para Malu preparar a rescisão de Ramiro. O bonitão enxota o desalmado da processadora. Damião pensa em promover Braulio. O moreno conta para o fortão que também teve um problema com Almerinda. Damião reage atônito. Braulio desabafa com um amigo. Ele rejeita a oferta de Damião. Braulio deseja que a processadora prospere, mas continua decidido a deixar a empresa. Ele se despede dos presentes. Elisa e Lúcio chegam na fazenda. Ela continua cuspindo fogo. Elisa ressalta para Lúcio que ficou sem nada. Ele a controla. Elisa conta para Lúcio que Carmen quer enxotá-la da fazenda. O idoso garante para a afilhada que irá ajudá-la. Elisa segue depressiva. Ela segura Lúcio. Ele abre o jogo com a afilhada. Lúcio conta para Elisa que Augusto só fez um testamento na época em que Estefânia ainda era viva. O velhinho
Domingo informa a afilhada que Carmen é a dona da maior parte da fazenda. Lúcio admite para Elisa que ela só tem direito a 25% das propriedades. A fazendeira lamenta a situação. Lúcio pensa em processar Carmen. Elisa o desestimula. Ela agradece a ajuda do padrinho. Ramiro procura Almerinda. Ele paparica a patroa. Ramiro percebe que Almerinda contratou novos seguranças. Ela continua amedrontada. Ramiro sugere que Almerinda denuncie Elisa. Ela fala para ele que não quer novos escândalos. Ramiro confronta Almerinda. Ela garante para ele que não está mentindo. Almerinda insinua para o funcionário que também foi agredida por Gael. Ramiro desdenha da situação. Almerinda pergunta ao empregado se ele sabe algo sobre Ingrid. O galego nega. Almerinda exige que Ramiro volte a procurar Ingrid. Ele finge que irá ajudá-la. Ramiro conta para Almerinda que foi demitido por Damião. Carmen joga na cara de Elisa que ela é a dona de 75% dos bens de Augusto. A fazendeira continua aos prantos. Carmen tortura Elisa. Ela insinua que a sobrinha só terá direito a um quartinho. Carmen quase agride Elisa. Elas trocam ofensas. Carmen fala para Elisa que ela terá que deixar a fazenda. A órfã entra no escritório de Augusto. Elisa quase quebra tudo. Ela relembra todas as desgraças que está vivenciando. Elisa fala sozinha e ressalta que tomou o posto de Maite Perrone, pois virou a nova Maria Desamparada. Ela percebe que está arruinada. Elisa reza. Ela tem várias lembranças. Elisa recorda sua infância. Ela também pensa em suas discussões com Gael. Elisa não consegue esquecer Damião. Ela ressalta que Gael sempre a apoiou. Elisa relembra sua discussão com Augusto. Ela começa a ficar confusa em relação a Gael. Paloma e Henrique se alegram com a fúria de Betânia. O garotão acaricia a morena. Paloma e Henrique planejam sair para comprar sorvete. O telefone toca. Elisa pede para Paloma ir à fazenda. A morena aceita visitar a amiga. Paloma conta para Elisa que beijou Henrique. A órfã deduz que a morena está esquecendo Gael. Paloma reitera para Elisa que não quer mais saber de Gael. A fazendeira confessa para a amiga que está sofrendo. Paloma volta a sugerir que Elisa arrume um novo amor. Henrique apressa a morena. Elisa insinua para Paloma que pode dar uma oportunidade para Gael. A morena não entende o comentário e acaba estimulando a amiga. Elisa não sabe o que fazer. Florência aborda Damião. Ele a evita. Damião deduz que Florência não quer morar no povoado. Ela confirma. Damião revela para Florência que eles deixarão o interior. Elisa entra na igreja. Ela se ajoelha. Gael aborda a amiga. Elisa fala para o amigo que quer morrer. Gael a empurra. Ele tem uma ideia e sai com Elisa. Gael leva a fazendeira para uma caverna. Elisa desfruta a paisagem. Gael relata para a amiga que aquele é o seu esconderijo. Eles trocam elogios. Gael sugere que Elisa esqueça as suas angústias. Ele a faz refletir. Surge um clima entre os amigos. Gael volta a acariciar Elisa. Ela fala para ele que sua relação com Carmen está insustentável. Gael limpa as lágrimas de Elisa. Ela admite para ele que não tem mais forças para lutar. Ele reitera que nunca deixará de protegê-la. Ele se declara para ela. A órfã toma uma decisão. Elisa aceita casar com Gael. Ele fica muito feliz. Elisa promete a Gael que será uma ótima esposa. Ele a beija. Os dois namoram. Os jovens trocam juras de amor. Elisa fala para Gael que quer ser honesta com ele. Ela o informa que almeja a felicidade eterna. Gael aceita ser uma âncora para Elisa. Ele crê que ela chegará a amá-lo. Eles planejam o casamento. Gael esclarece para Elisa que ela não se arrependerá de sua decisão. Eles dão um abraço. Ramiro conta para Almerinda que Damião está protegendo Braulio. Ele exige o apoio da viúva. Almerinda fala para Ramiro que não vai contrariar Damião. O vilão fica revoltado. Almerinda afirma para Ramiro que o compensará quando ele encontrar Ingrid. A cobra procura Guido. Ingrid pressiona o empresário. Guido fala para a cobra que não tem dinheiro. Ela reitera para ele que precisa de muita grana. Ingrid insinua para Guido que pode morrer no povoado. Ela fala para o empresário que Ramiro é capaz de matá-lo. Ingrid desmaia no meio do corredor. Edmundo a socorre. Dolores visita Horácio. Ele reage surpreso. Horácio fala para Dolores que fará o que ela pedir. A governanta fica agradecida. Dolores pergunta a Horácio se ele é um assassino. O bandido exige que a governanta não acredite em Ramiro. Dolores percebe que Horácio está descontrolado. Ambos detonam Ramiro.
caseiro. Dolores volta a confrontar Horácio. Ela não consegue crer que ele é um assassino. Horácio informa a Dolores que não teve nada a ver com a morte de Augusto. A governanta relembra as palavras de Lupe. Dolores atormenta Horácio. Ela exige que o bandido abra o jogo. Paloma trabalha. Edmundo chega com Ingrid no consultório. Paloma o ajuda. Edmundo examina Ingrid. Paloma decide procurar Gael. Horácio volta a mentir para Dolores. Ele sugere que a governanta e Elisa saiam juntos. Os policiais aparecem. Eles falam para Horácio que chegou a hora de transferi-lo. Dolores pede mais um tempo pro policial. Ele concede. Horácio admite para Dolores que sempre mentiu para ela. Ele ressalta para a esposa que já perdeu os pais. Horácio afirma para Dolores que só cometeu crimes para sobreviver. Ela volta a chorar. Horácio reitera para Dolores que não pretende voltar a enganá-la. Ela tenta partir. Horácio confessa para Dolores que queria se redimir. Ele relata para a esposa que o seu amor é sincero. Eles relembram do primeiro encontro. Horácio afirma para Dolores que não voltará a perturbá-la. Ele sugere que ela refaça sua vida. Horácio pede perdão para Dolores. Ele deseja a felicidade dela. Dolores não fala nada. Almerinda aceita a decisão de Damião. Ela fala pro filho que a sua vida está em perigo. Damião crê que Almerinda ficará bem. Ela discorda. Damião informa a Almerinda que partirá em 2 semanas. Ela se sente preterida pelo filho. Almerinda faz uma chantagem emocional com Damião. Ele ressalta que ela está acostumada com a solidão. Damião e Almerinda discutem. Ele reitera que ela precisa aprender a perder. Almerinda afirma para Damião que não pode comandar a processadora. O rapaz insinua que a mãe não é honesta. Damião sugere que Almerinda faça o que bem entender. Ele ressalta que a mãe difamou Elisa. Damião condena Almerinda ao desamor. Florência desfruta a situação. Ingrid acorda. Edmundo segue cuidando dela. Ingrid tenta levantar. Edmundo conta para a cobra que Paloma foi atrás de Gael. Ingrid não gosta da notícia. Edmundo a segura. Ingrid fala pro médico que não quer nada com ele. Edmundo informa a cobra que quis encontrá-lo no restaurante. Ele conta para ela que largou Betânia. Ingrid continua evitando Edmundo. Ele sugere que ela deixe Ramiro. Ingrid admite para Edmundo que o galego transformou a sua vida em um inferno. O doutor tenta aconselhá-la. Ingrid fala para Edmundo que Ramiro é capaz de tudo para conseguir o que quer. Paloma vê Damião. Ele conta para ela que já se casou com a loira. Paloma debocha da situação. Ela crê que o bonitão não deixará de amar Elisa. Paloma se indigna por Damião não ter lutado pela amada. O fortão fala para a morena que não conseguiria ser feliz com Elisa. Eles divergem sobre a situação. Paloma ressalta que não entende as decisões do amigo. A morena informa a Damião que quer Gael só para ela. Paloma admite pro amigo que ninguém a protege. Ela emociona Damião. Carmen volta a exigir que Elisa saia da fazenda. A órfã despreocupa a tia. Elisa conta para Carmen que vai se casar. A megera não entende nada. Elisa passa a perna na tia. Ela exige que Carmen não compareça à sua cerimônia. Os policiais colocam Horácio na viatura. Dolores vê tudo. Ela dá adeus ao bandido. Gael tenta acalmar Paloma. A morena continua desolada. Elisa corre atrás de Paloma. A morena ignora a amiga. Gael consola Elisa. Eles divergem sobre Paloma. Elisa fala para Gael que não quer magoar a amiga. O valentão obriga a noiva a se casar com ele. Elisa segue confusa. Gael se declara para a amada. Paloma corre pela cidade. Ela não consegue parar de chorar. Lúcio, Elisa e Gael ressaltam que todos querem a permanência de Lupe no povoado. Eles decidem procurar o bispo. Elisa tenta contar a sua decisão para Lúcio. Lupe aparece. O padre conversa com os amigos. Lupe rejeita a ajuda dos demais. Gael afirma para o protetor que está defendendo todo o povoado. Lupe decide obedecer à ordem do bispo. Ele entristece os presentes. Elisa se declara para Lupe. O sacerdote ressalta que é um servo de Deus. Lupe proíbe os amigos de agirem. Ele tenta rasgar a assinatura. A órfã impede. Elisa confronta Lupe. O padre informa aos demais que já decidiu partir. Lupe decide ficar com as assinaturas e sai. Malu entra em cena. Ela descobre o ocorrido. Paloma chega no casebre. Ramona fala para a neta que vai sair. A curandeira cita Elisa. Paloma esclarece para Ramona que não quer ver a fazendeira.
curandeira. A curandeira estranha. Paloma admite que Ramona sempre teve razão. A curandeira descobre que Gael vai casar com Elisa. Paloma fala para Ramona que foi traída pela amiga. A curandeira tenta consolar a neta. Paloma informa a Ramona que quer ficar sozinha. Gael e Elisa comem juntos. Eles planejam um casamento. Os noivos ficam tristes com a decisão de Lupe. Ela deseja procurar Paloma. Gael a impede. Elisa continua em uma sinuca de bico. Gael avisa a noiva que ela será desprezada por Paloma. Paulo vai à casa de Betânia. Ele deseja falar com Sabrina. Paulo paparica Betânia. Eles elogiam Sabrina. Malu e Lúcio lamentam por não terem conseguido ajudar Lupe. Ela deseja ir embora. Lúcio convida Malu para jantar. Ele ressalta que gosta da companhia dela. Lúcio expõe os seus sentimentos para Malu. Ele deseja encontrar um sentido em sua vida. Malu o estimula. Lúcio fala para a pretendente que Elisa está prestes a se tornar independente. Ele emociona Malu. Lúcio informa a secretária que eles podem cortar as formalidades. Malu concorda. Os velhos trocam carícias. Paulo agrada Sabrina. Ela segue com raiva de Edmundo. Sabrina aceita fugir com Paulo. Eles acertam os detalhes da fuga. Betânia os perturba. Paulo despista a sogra. Ele insinua que Betânia é a anciã mais bonita do povoado. A fofoqueira dá chá para Sabrina. Dolores encontra Elisa. A governanta conta para a protegida que Carmen a delatou para Paloma. Elisa desabafa com Dolores. A órfã informa a protetora que não pode cancelar o casamento. Dolores ressalta que Elisa perderá a amizade de Paloma para sempre. A fazendeira reitera para a governanta que não está roubando Gael de ninguém. Elisa deseja que Paloma fique com Henrique. Dolores apoia a protegida. Paloma pega os remédios e ervas de Ramona. Ela toma uma decisão. Damião exige que Almerinda aceite o cheque de Elisa. A viúva rebate as acusações do filho. Damião ressalta que Almerinda não presta. A Amarga deduz que o bonitão deu dinheiro para Elisa. Almerinda desmascara Damião. Ela encurrala o filho. Almerinda afirma para Damião que não aceitará o dinheiro dele. O rapaz fica arrasado. Damião faz uma proposta para Almerinda. Ele fala para a mãe que continuará no povoado caso ela perdoe a dívida de Elisa. A viúva analisa a proposta do filho. Almerinda exige que Damião continue morando na fazenda. Ele aceita as condições da mãe. Damião informa a Almerinda que Ramiro seguirá fora da processadora. Ela o apoia. Almerinda obriga Damião a casar na igreja. Ela deixa o filho em uma saia justa. Damião acata todas as ordens da Amarga. Ingrid descobre que Ramiro foi demitido. Ele fala para ela que Almerinda não desconfia dele. Ingrid continua desconfiada. Ramiro a engana. Ingrid deseja saber se Almerinda está atrás dela. Ramiro admite para ela que a viúva quer destruí-la. Ingrid se descontrola. Ramiro a desconhece. Eles continuam preocupados. Ramiro obriga Ingrid a relaxar. Ela deseja deixar o povoado. Ramiro não ajuda Ingrid. Ele a agarra. Ramiro afirma para Ingrid que tem várias cartas na manga. Ela reitera para o vilão que ele também será desmascarado. Ramiro fala para Ingrid que pode enfrentar tudo e todos. Ele informa a cobra que dará um basta em Almerinda. A viúva deseja que o filho case na paróquia da fazenda. Damião decide casar na igreja. O bonitão informa a mãe que quer a cerimônia celebrada por Lupe. Eles conseguem se acertar. Damião pede para a Amarga não exagerar na festa. Almerinda decide entregar as escrituras de Elisa para o filho. Ela exige que Damião cumpra a sua palavra. Carmen vai ao quarto de Elisa. Elas se alfinetam. Elisa critica Carmen por tê-la delatado para Paloma. Elas voltam a brigar. Elisa manda Carmen calar a boca. A vilã relembra o passado. Carmen relata para Elisa que ela está traindo a confiança de Paloma. A megera descreve os defeitos da sobrinha. Carmen relata que Elisa é pior que ela. A víbora ressalta que a sobrinha não tem moral para criticá-la. Henrique deseja que Edmundo volte para casa. O médico fala para o garotão que Betânia nunca vai mudar. Henrique sugere que o pai tome uma decisão definitiva. Edmundo deseja saber o que o filho tem com Paloma. Henrique informa ao pai que é apenas amigo da Morena. O garotão reconhece que gosta da companhia de Paloma. Henrique admite para Edmundo que ainda ama Florência. O doutor aconselha o filho. Henrique confessa para Edmundo que queria enciumar Florência. O médico sugere que o filho não use Paloma. Damião encontra Florência. Eles decidem passar a dormir no mesmo quarto. Florência continua crendo que deixará o povoado. Damião conta para a esposa que mudou a sua decisão. Ele enfurece Paloma. A loira ressalta que Almerinda sempre consegue o que quer. Damião não abre o jogo com Florência.
Florência. Ela o pressiona. Florência deseja morar em outra fazenda. Damião relata para a esposa que ela morará o resto da vida com a sogra. Ramona volta para casa. Ela pensa que Paloma está dormindo. Ramona começa a se preocupar. Ela percebe que a morena cometeu uma loucura. Paloma abre os olhos. Ramona chacoalha a neta. Ela teme a morte de Paloma. Damião volta a visitar Lupe. O padre segue animado. O rapaz conta pro tio que seguirá no povoado. Lupe despreocupa o sobrinho. Damião informa ao parente que teve que agir para evitar uma injustiça. Lupe reage tristonho. Damião pede pro tio casá-lo na igreja. Lupe estranha a decisão do sobrinho. Ele ressalta que Almerinda é muito manipuladora. Damião afirma pro tio que está convicto em sua decisão. Eles se despedem. Damião monta em seu cavalo. Ele encara Gael. O esquentado chega em casa. Lupe exige que Gael não volte a falar sobre a transferência. O sacerdote ressalta que o protegido terá que morar em outro lugar. Gael revela para Lupe que vai pro altar com Elisa. O padre crê que o valentão está blefando. Lupe dá uma bronca em Gael. Eles seguem discutindo. Lupe ressalta que o povoado está de cabeça para baixo. O padre ressalta que os jovens estão casando com quem não amam. Gael afirma para Lupe que não liga para Damião. O valentão informa ao protetor que Elisa será muito feliz. Lupe insinua que Gael está enlouquecendo. O esquentado exige que o sacerdote o apoie. Gael ressalta que lutará pela felicidade. Lupe decide não se meter nas decisões dos jovens. Ele sugere que todos os teimosos pulem de um precipício. Lupe informa a Gael que não celebrará o casamento dele. O pároco também decide não casar Damião com Florência. Elisa vai ao escritório de Augusto. Dolores alcança a protegida. Elisa continua depressiva. Dolores crê que Paloma perdoará a amiga. Elisa reza. Ela conta para Dolores que ainda não marcou a data do casamento. Elisa revela para a protetora que só sairá da fazenda após o matrimônio. Dolores fala para a protegida que elas correm perigo ao lado de Carmen. Elisa decide morar com Lúcio. Dolores celebra. Sabrina arruma sua mala. Ela escuta os gritos da mãe e dissimula. Betânia vai ao quarto da filha, mas não desconfia das intenções dela. Ela dá mais chá para a cabeleireira. Betânia e Sabrina continuam elogiando Paulo. Sabrina conta para Betânia que Florência está grávida. A mexeriqueira sente pena de Henrique. Betânia desabafa com Sabrina. A cabeleireira crê que a mãe reatará com Edmundo. Betânia sai do dormitório de Sabrina. Paulo liga para Carmen. Ele fala para a vilã que quer se despedir dela. Ela celebra ao descobrir que o Garanhão deixará o povoado. Paulo reitera para Carmen que precisa vê-la. Ela encerra a ligação. Florência aborda o tio. Ela apressa Paulo. Florência conta para o tio que já casou com Damião. Ela exige que o Garanhão saia do povoado o quanto antes. Paulo tranquiliza Florência. Ele ressalta que Sabrina é insuportável. Florência pede para o tio cuidar bem da cabeleireira. Henrique anda pela casa. Ramona procura Edmundo. Henrique não entende nada. Ramona conta para Henrique que Paloma está morrendo. Ramona conta para Henrique que Paloma está na carroça. O garotão tenta acalmar a curandeira. Henrique decide ligar para Edmundo. Ele pede um favor para Sabrina. Betânia também fica atônita. Henrique carrega Paloma. Damião visita Lúcio. O bonitão entrega as escrituras de Elisa para o idoso. Damião conta para Lúcio que já resolveu o problema da órfã. Ele pede a descrição do velhinho. Lúcio não sabe o que falar para Elisa. Damião sugere que o idoso engane a afilhada. Lúcio deduz que Elisa não aceitará a suposta benevolência de Almerinda. Damião reitera para o velhinho que a fazendeira não pode perder tudo. Lúcio informa ao amigo que Elisa não está sozinha. Damião fala para o idoso que não precisa do dinheiro. Lúcio sugere que o rapaz cuide de Florência. Eles se despedem. Almerinda vai ao quarto de Florência. Elas se alfinetam. Florência demonstra o seu desprezo para Almerinda. A loira exige uma explicação da sogra. Almerinda joga na cara de Florência que sempre controlará o filho. A viúva revela para Nora que ela conseguirá casar na igreja. Florência gosta da notícia. Lúcio visita Lupe. O padre fala para o amigo que está bem. Lúcio admite para Lupe que sentirá saudades dele. O sacerdote reitera para o colega que não quer conversar sobre a transferência. Lúcio pede para Lupe entregar as escrituras para Elisa. O pároco não entende nada. Lúcio conta para Lupe que Damião
conseguiu resolver o problema de Elisa. O padre descobre como Almerinda manipulou o filho. Betânia briga com Henrique. Ele segue impaciente. Henrique conta para Betânia que Paloma se intoxicou. A fofoqueira deduz que a morena está fingindo uma doença. Henrique tenta calar Betânia. A mexeriqueira grita. Edmundo examina Paloma. A morena se recompõe. Edmundo ressalta que Paloma fez uma grande besteira. Sabrina sente dores na barriga. Ramona estranha. Paloma insinua para a avó que não queria ser curada. Ramona segue triste. Edmundo pede para Paloma não se locomover durante a noite. Ramona segue as ordens do médico. Edmundo sai para dar a notícia aos familiares. Ramona informa a Paloma que os homens não merecem sacrifícios. A morena ignora a avó. Lúcio abre o jogo com Lupe. Ele envolve o sacerdote no problema. Lúcio fala para Lupe que não pode mentir. O pretendente de Malu fica encurralado. Lupe dispensa Lúcio. O padrinho de Elisa confessa para o pároco que está vendo Malu com outros olhos. Lúcio teme a reação da afilhada. Lupe faz o amigo descobrir que Elisa e Gael vão se casar. Lúcio quase tem um troço. Os amigos seguem confusos com a decisão dos jovens. Lúcio sugere que Lupe apoie Gael. O velhinho fala para o amigo que Elisa merece ser amada. Damião encontra Braulio no bar. Ele volta a convidar o Moreno para trabalhar na processadora. Braulio recusa. O Moreno desabafa com um amigo. Braulio insinua para Damião que está guardando um segredo. O bonitão aconselha o amigo. Braulio e Damião ressaltam que Ramiro não presta. O Moreno pensa em colocar o galego na cadeia. Braulio teme que Ramiro se vingue dos seus familiares. Damião não entende o comentário. Braulio despista o amigo. Damião descobre que Vicente segue no hospital. Ele se oferece para ajudar Braulio, que novamente não aceita. Sabrina dá água para Ramona. A cabeleireira segue passando mal. Ramona percebe que Sabrina não está nada bem. A cabeleireira piora. Ramona nota que Sabrina está grávida. A cabeleireira tenta enganar a curandeira. Braulio vai ao hospital e descobre que Vicente teve alta. No dia seguinte, Almerinda e Florência organizam a lista de convidados do casamento. Elas planejam uma grande celebração. Florência reitera para Almerinda que Damião não a ama. A amarga desmente a nora. Florência se sente preterida por Damião. Almerinda continua aconselhando a loira. Florência relata para a sogra que Damião e Elisa não podem ficar próximos. A Fresca volta a crer que será infeliz. Ramona mexe na cozinha de Betânia. Ela encontra algumas ervas. Edmundo aparece. Ele fala para Ramona que ela pode voltar para casa. A curandeira prepara um lanche para Paloma. Ramona admite para Edmundo que não conseguiu dormir. Ele estranha. Ramona e Edmundo relembram o passado. Eles recordam que não se davam bem. Ramona fala para Edmundo que sofreu muito com a situação da filha. O doutor lamenta a situação. Ramona ressalta que Paloma só está viva graças a Edmundo. A curandeira informa ao médico que irá ajudá-lo. Ramona tenta abrir os olhos de Edmundo. Ela conta para ele que Sabrina está grávida. Edmundo não acredita em Ramona. A curandeira sugere que o doutor salve a reputação da filha. Ramona insinua para Edmundo que Sabrina precisa casar com Paulo. Ela leva ao médico às lágrimas. Betânia aparece. Edmundo decide confrontar Sabrina. Ele passa por cima da esposa. Antônia sugere que Vicente siga repousando. Ele desobedece à mãe. Vicente humilha Antônia. Ela continua cuidando do filho. Edmundo acorda Henrique. Eles notam a ausência de Sabrina. Edmundo percebe que a cabeleireira não está em casa. Henrique não entende o motivo da preocupação do pai. Ele pressiona Edmundo. Vicente anda pela fazenda. Ele vê Sabrina. Eles conversam. Sabrina afirma para Vicente que se alegra com a recuperação dele. Ele fica encantado. Sabrina fala para Vicente que precisa de um favor. Ela pede para ele procurar Paulo. Vicente desconfia das intenções de Sabrina. Eles criticam o povoado. Vicente aceita ajudar Sabrina. Ela exige que ele seja discreto. Lúcio encontra Elisa. Eles conversam sobre o matrimônio. Lúcio informa a Elisa que apoia a decisão dela. Ele ressalta para a afilhada que Gael é muito insistente. Lúcio afirma para Elisa que ela alcançará a felicidade eterna. A fazendeira se emociona com as palavras do sobrinho. Elisa pensa em Branca. Lúcio preocupa a afilhada. Ele admite para Elisa que também precisa de uma companheira. Lúcio informa para a afilhada que teme a solidão. Elisa apoia a relação do padrinho
sobrinho com Malu. Ela leva Lúcio às lágrimas. Antônia conta para Paulo que Sabrina ligou. Ele se irrita. Damião perturba o rival. Paulo revela pro bonitão que é o namorado de Sabrina. Damião ressalta que o Garanhão só gosta de novinhas. O rapaz relembra que Paulo engravidou Kênia. O Garanhão informa a Damião que está tomando cuidado. O bonitão exige que Paulo volte para a capital. Vicente os escuta. Paulo insinua que Damião está parecendo uma menininha. O rapaz expulsa o Garanhão da fazenda. Paulo sai de cena. Vicente segue atento. Paloma conta para Ramona que já está bem. Henrique aparece. Ramona deseja agradar a hospitalidade de Betânia. Henrique impede. O garotão tenta agradar Paloma. Ela continua depressiva. Paloma insinua para Henrique que vai enlouquecer. O garotão descobre que Gael vai pro altar com Elisa. Paloma pede para Henrique não contar o ocorrido para os jovens. Ele promete a Morena que calará as familiares. Henrique afirma para Paloma que vai apoiá-la. Surge um clima entre eles. Guido faz uma ligação. Ele tenta conseguir um empréstimo. Guido deseja dar grana para Ingrid. Edmundo aparece. Ele exige o apoio de Guido. O empresário fala para o doutor que irá ajudá-lo. Edmundo conta para Guido que Sabrina pode estar grávida. O empresário confessa para o médico que Paulo já engravidou outra moça. Edmundo sente ódio do Garanhão. Ele ressalta que é capaz de matar Paulo. Guido e Edmundo decidem ir à fazenda Arango. Vicente volta a falar com Sabrina. Ele inventa para ela que falou com Paulo. Vicente afirma para Sabrina que a levará para outro lugar. Ela reage confusa. Vicente assusta Sabrina. Ela aceita acompanhá-lo. Elisa e Lúcio entram no escritório. A órfã segue esculhambando Almerinda. Lúcio pede para Elisa assinar outro cheque. Ele inventa diversas mentiras para a afilhada. Lúcio informa a Elisa que levará Almerinda para os tribunais. A fazendeira fica feliz com a possibilidade de recuperar as terras. Lúcio comenta com Elisa que a justiça está do lado deles. A órfã crê que Damião não está envolvido na situação. Elisa reitera para Lúcio que não aceitará a ajuda do antigo namorado. O velhinho quase passa mal, mas continua enganando a afilhada. Almerinda conta para Damião que Florência quer uma grande festa. Eles divergem sobre a loira. Almerinda exige que Damião respeite Florência. O rapaz reflete. Almerinda afirma para Damião que ele não pode se afastar de Florência. Ela ressalta que o filho também não deve transformar a vida da criança em um inferno. Almerinda esclarece para Damião que ele jamais poderá seguir os passos de Rogério. O bonitão crê que o falecido teve outras amantes. Almerinda enrola o filho. Ramona e Paloma chegam ao casebre. Elas veem Elisa. Paloma fala para a fazendeira que não vai trabalhar. Elisa tenta conversar com a Morena. Paloma segue fria. Ela continua ressaltando que Elisa a traiu. A fazendeira informa a Morena que não roubou Gael de ninguém. Elisa relembra que Paloma beijou Henrique. A órfã informa a Morena que Gael é sua única opção. Paloma sugere que Elisa termine o seu noivado. A Morena ressalta à amiga que não ama Gael. Elisa recorda que foi aconselhada pela própria Paloma a dar uma nova oportunidade pro amor. Elas discutem. As amigas expõem as suas verdades. Elisa afirma para Paloma que não está enganando ninguém. A Morena insinua que o valentão não tem amor próprio. Elisa relembra que Paloma não conseguiu ganhar o amor de Gael. Ela sugere que a Morena deixe o esquentado ser feliz. Paloma deduz que Elisa fará Gael sofrer. A órfã informa a Morena que o valentão seguirá contente. Elisa esclarece para Paloma que é capaz de deixar Gael por ela. A fazendeira exige que a Morena tome uma decisão. Paloma afirma para Elisa que não se meterá na decisão dela. A Morena sugere que a órfã faça o que bem entender. Elisa sofre com o desamor de Paloma. A Morena esclarece para a fazendeira que elas não serão mais amigas. Paloma deseja que Elisa não se arrependa de sua decisão. Gael fala com Lupe. O padre informa ao protegido que quer celebrar o casamento dele. Gael se alegra. Ele agarra Lupe. O sacerdote conta para o valentão que Lúcio quer vê-lo. Lupe também conta para Gael que Ingrid desmaiou. Florência anda pela fazenda. Damião aparece e a surpreende. Ele beija a esposa. Almerinda os vê. Florência estranha a postura de Damião. Ela reage feliz. Damião decide ser carinhoso com Florência. Eles namoram. Almerinda os admira. Edmundo surge e faz um escândalo na fazenda. Ninguém entende nada. Guido apoia Edmundo. O empresário revela para terceiros que Paulo engravidou Sabrina. Ramona insinua que Paloma está exagerando.
A curandeira crê que Elisa e Gael não vão casar. Ramona afirma para Paloma que o destino pode mudar. A curandeira exige que a neta não volte a atentar contra a própria vida. Paloma continua depressiva. Edmundo e Damião decidem ir ao quarto de Paulo. Almerinda confronta Florência. A loira inventa para a sogra que desconhecia a situação de Sabrina. Elas trocam provocações. Paulo arruma sua mala. Edmundo, Damião e Guido o pegam no pulo. O médico agride Paulo. Vicente leva Sabrina para a antiga fazenda de Edvirgens, propriedade que agora é de Ramiro. A cabeleireira segue atônita. Vicente revela para Sabrina que é filho de Ramiro. O malandro deseja ficar com a fazenda do pai. Vicente inventa para Sabrina que Paulo não vai demorar. Guido dá um sermão no irmão. Paulo garante para os demais que ama Sabrina. Edmundo chacoalha o garanhão. Damião volta a desconfiar de Paulo. Edmundo continua preocupado com o sumiço de Sabrina. Ele exige uma explicação de Paulo. Vicente e Sabrina entram na propriedade. Ela continua amedrontada. Vicente afirma para Sabrina que Ramiro o adora. O malandro segue elogiando o vilão. Vicente detona a própria mãe. Ele discute com Sabrina. Vicente relata para a cabeleireira que Braulio o abandonou. O malandro continua suspirando por Ramiro. O galego procura Carmen. Ramiro conta para a vilã que foi procurado por Lúcio. Ele informa a Carmen que fará um novo cheque. Ramiro mostra a quantia para Megera. Carmen fala pro desalmado que não é burra. Carmen cozinha Ramiro em banho-maria. Ele insinua para a vilã que ela pode ser a dona das terras. Ramiro deseja ter uma relação com Carmen. Ela volta a dar um fora nele. Ramiro afirma para Carmen que é muito poderoso. Ela o despreza. Ramiro se insinua para Carmen. Ela o empurra. Ramiro ressalta para Carmen que eles são iguais. Ele a faz refletir. Ramiro se retira. Ingrid decide procurar Guido novamente. Batem na porta da residência. Gael visita Ingrid. Ele a indigna. Ingrid afirma para Gael que já está melhor. Ele deduz que a mãe segue sendo maltratada por Ramiro. Gael exige que Ingrid deixe a casa azul. Ele fala para ela que pode hospedá-la em outro lugar. Ingrid não deseja ser um peso para Gael. Ele emociona a mãe. O esquentado percebe que a mãe não quer mudar de vida. Gael esclarece para Ingrid que não irá mais ajudá-la. Lupe lê a carta do bispo. Elisa o visita. Lupe revela para a fazendeira que passará mais 6 meses na paróquia. Elisa celebra. Lupe admite para a órfã que não concorda com o casamento. Elisa reitera para o sacerdote que nunca foi feliz. Ela desabafa com Lupe. Ele ressalta que a fazendeira não gosta de Gael. Elisa reitera para Lupe que já perdeu tudo. A órfã ressalta que está totalmente desamparada. Elisa afirma para Lupe que precisa se agarrar ao amor de Gael. O padre recua em sua postura. Ele informa Elisa que irá casá-la. Ela agradece a ajuda de Lupe. Gael encontra Lúcio. Ele confessa para o idoso que não consegue gostar de Ingrid. Lúcio lamenta a situação. O velhinho pede para Gael entregar as promissórias e escrituras para Elisa. O valentão fica contente. Lúcio exige a descrição de Gael. Ele inventa para o esquentado que o advogado solucionou todo o problema. Gael pede a companhia de Lúcio. O idoso não aceita acompanhá-lo. Lúcio conta para Gael que conversou com Lupe. O valentão deduz que o velhinho convenceu o padre a mudar de ideia. Lupe pede para Gael fazer Elisa feliz. O esquentado despreocupa o pretendente de Malu. Eles se abraçam. Sabrina deseja fazer uma ligação. Vicente continua mentindo para a cabeleireira. Sabrina pede para o malandro procurar Paulo. Vicente segue fingindo que está ajudando a cabeleireira. Florência dissimula e humilha Paulo. Guido intervém. Edmundo continua desesperado. Paulo garante para o médico que desconhece o paradeiro de Sabrina. Almerinda sugere que Edmundo ligue para a casa de Betânia. A fofoqueira percebe que a roupa de Sabrina sumiu. Betânia insinua para Henrique que Paloma e Ramona são duas bandidas. Ele nega. Edmundo liga para Betânia. A mexeriqueira revela para o marido que os pertences de Sabrina não estão na residência. Betânia insinua que Paloma e Ramona são duas ladras, pois roubaram os pertences da filha. Edmundo chama Betânia de burra. Ele revela para a esposa que Sabrina fugiu. A fofoqueira quase tem um troço. Edmundo conta para Betânia que Sabrina está grávida. A mexeriqueira passa mal. Henrique a ampara. Carmen vai à casa de Lúcio. Ela o impressiona. Ingrid e Elisa se encontram na igreja.
Elas conversam sobre as mortes que ocorreram no povoado. Elisa garante para Ingrid que Augusto não quis magoar Kênia. A mulher informa a órfã que elas precisam conversar sobre Carmen. Ingrid revela para Elisa que conhece todos os segredos da megera. A fazendeira não acredita nela. Elisa sugere que Ingrid saia do povoado. Elas discutem. Ingrid reitera para Elisa que pode tirar a venda dos olhos dela. A órfã não deseja conhecer os segredos da tia. Elisa insinua que Ingrid não vale nada. A mulher ressalta que Elisa é uma idiota. Lúcio admite para Carmen que ela precisa cumprir o contrato que Augusto havia firmado. Eles ressaltam que o falecido fez um péssimo negócio. Carmen afirma para Lúcio que não quer vender a propriedade por uma miséria. Ela reitera que Elisa está tranquila. Carmen tenta arrancar informações de Lúcio. Ele nota que a víbora está desesperada. Lúcio informa a Carmen que não irá ajudá-la. Ela fica bastante estressada. Lúcio afirma para Carmen que só vai apoiar Elisa. Ele ressalta que a víbora está planejando expulsar a sobrinha da fazenda. Carmen afirma para Lúcio que precisa assegurar o seu futuro. O idoso deseja que Elisa brigue pela fazenda. Lúcio relembra a Carmen que ela estava prestes a se divorciar de Augusto. A megera declara guerra ao velhinho. Carmen insinua que Lúcio é um inútil. Vicente vê Antônia. Ela discute com o filho. Antônia obriga Vicente a comer. A empregada revela para o malandro que Sabrina está grávida. Antônia comenta com Vicente que a cabeleireira fugiu. O malandro tem uma nova ideia. Vicente pega um abacaxi e os outros alimentos. Gael vai à fazenda. Ele vê Dolores. A governanta pede para o valentão cuidar bem de Elisa. Gael faz uma promessa para Dolores. Carmen aparece e afronta o esquentado. Ela sugere que Gael fique de olho em Elisa. Carmen insinua para o valentão que a órfã nunca esquecerá Damião. Gael rejeita o conselho da megera. Carmen insulta o esquentado. Dolores sugere que Gael não ligue para a víbora. Almerinda proíbe Florência de tomar café. Guido faz de tudo para acalmar Edmundo. Damião continua pressionando Paulo. Almerinda ofende o Garanhão. Edmundo descobre que a viúva já sabia das intenções de Paulo. O doutor e Damião repreendem a amarga. Almerinda esclarece para os demais que não é obrigada a interferir nas decisões de terceiros. Edmundo e a víbora brigam feio. Guido acalma os ânimos. Edmundo informa a Paulo que ele casará com Sabrina. Gael conversa com Elisa. Eles divergem sobre Paloma. Gael afirma para Elisa que a morena a perdoará. O valentão reitera para a noiva que não ama Paloma. Elisa pergunta a Gael se ele passou do ponto com a morena. O esquentado mente para a parceira. Gael conta para Elisa que Paloma e Henrique estavam se agarrando no meio da praça. Os jovens desejam marcar a data do casamento. Elisa afirma para Gael que Lupe pode casá-los no último sábado em que estiver no povoado. Ela tem a mesma ideia de Damião. Os jovens decidem casar em 6 meses. O valentão sai com a noiva. Antônia tenta acalmar Florência. A fresca fala para a empregada que quer ficar sozinha. Antônia se retira. Paulo chacoalha a sobrinha. Ele informa a loira que não se casará com Sabrina. Paulo reitera para Florência que o plano deu errado. A fresca segue decidida a ficar com o bebê de Sabrina. Paulo fala para Florência que ela está em um beco sem saída. A loira exige a ajuda do tio. Paulo sugere que Florência finja um aborto. Ela deduz que Damião irá deixá-la. Paulo encurrala Florência. Damião fala com o empregado. Betânia e Henrique chegam na fazenda. O garotão fala com Damião. Henrique deseja quebrar a cara de Paulo. Damião o contém. Henrique insinua que o bonitão é igual a Paulo. Eles voltam a brigar. Damião conta para Henrique que vai casar com Florência na igreja. O garotão faz o rapaz descobrir que Elisa e Gael também vão para o altar.